Boa noite, queridos amigos, amigas, conectados ao Centro Espírita André Luiz, na cidade do Rio de Janeiro. Este é um momento ímpar em que a espiritualidade benfeitora, rompendo os limites acanhados físicos das casas espíritas, envolve a humanidade. Leva o seu trabalho de consolo, balsamizando dores físicas, morais e espirituais a todos os lugares. Que nós juntos possamos, a partir deste momento, sentir essa doce vibração que acalenta-nos os sentimentos, que nos fortalece o espírito, nos convidando a avançar, resolutos, corajosos, diante dos desafios que assolam a humanidade, que não ameaçam apenas a vida do nosso corpo físico, mas nos convocam a severos testemunhos, a colocar à prova a verdadeira fé em Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, que avança na evolução do mesmo, convocando cada um de nós a ir adiante. Imaginamos que se este fosse o tempo em que Jesus estivesse conosco, envergando um corpo físico aqui na Terra, nós com certeza faríamos parte da multidão que o cercava. Estaríamos todos buscando o que tantas vezes, aproximadamente 35 vezes, encontramos narradas nos evangelhos, nos 4 evangelistas, que é o momento em que aquela criatura se aproxima do Cristo e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Cura-me, Senhor. Estendendo as mãos sobre nós, ele nos influenciaria, nos ofereceria o seu fluido incomparável, traria de volta a saúde ao nosso corpo e nos convocaria a não voltarmos ao equívoco que gerou a doença. Foi assim que aquela mulher, cansada do sofrimento que eliminava a resistência física, mas também a força espiritual, depois de 10 anos de insanas lutas para tentar a cura para todo esse mal que a envolvia, conforme nos diz o Espírito Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, recompondo a narrativa do evangelista Marcos, no capítulo 5, itens 25 a 34. Ela começa a descrever o momento em que essa mulher busca Jesus, diluída no meio de uma multidão. Amélia Rodrigues nos diz que ela recorrera a todos os métodos curadores, consultara sacerdotes, médicos locais e estrangeiros, mas tudo fora inútil. A enfermidade impiedosa resistia a todos os remédios. Deixara-se exorcizar, usar os preceitos da lei.
submetera-se a experiências que a maltrataram interminavelmente. No entanto, tudo fora inútil. Perguntava-se se aquele era um mal, um castigo, um sinal de desventura imposto por Deus. No Velho Testamento, encontramos em Levítico a observação de que toda mulher que sangrava fora do seu fluxo normal, o que era exatamente o caso dessa mulher, era considerada impura, ou seja, era expurgada da sociedade. Não podia participar das orações no templo. Para a família, ela representava um mal que poderia lhes trazer desventuras. Então, além da sua doença, que lhe consumia todas as energias, que lhe tornara o corpo extremamente debilitado, ela ainda contava com a raiva da sua família. Não era a falta de amor. Eles a odiavam, como bem encontramos aqui em Amélia Rodrigues, mas também no livro da codificação, A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, nos seus itens 10 e seguintes. Essa mulher, tomada das últimas forças que lhe restavam, procurou Jesus. Quando ele passava próximo à cidade onde residia, tentava arrastar-se a uma distância o mais próxima que podia do mestre. E quando percebeu que não teria forças suficientes para acompanhar essa multidão, ela estica o braço e toca, conforme Amélia Rodrigues nos diz com tanta propriedade, nas fímbrias da vestimenta do Cristo. A fímbria é a orla, é a beira da vestimenta. Era como se fosse a última oportunidade que lhe restava. Ela toca a roupa de Jesus. E Jesus estanca o passo. Ele sente algo diferente. Olha para os seus apóstolos e pergunta: quem me tocou? Pedro toma a frente, quase indignado com a pergunta do Cristo, e diz: Senhor, como podes perguntar quem me tocou? No meio de tanta gente que nos comprime, que nos asfixia. E Jesus disse: eu senti que de mim saiu virtude. Jesus sentia que a sua energia era retirada, se esvaía numa direção muito particular, exatamente na direção em que aquela mulher tocou-lhe suavemente as vestes. Todos pararam. A atenção voltou-se para aquele instante. E ela, embora todo o medo, porque não era benquista, era excluída, o que representava aquela época uma mulher no meio de tantos homens e ainda considerada impura pelas leis judaicas, tocar as vestes de um homem. Em tanto constrangimento, ela assumiu perante todos que fora a desgraçada. Fui eu, Senhor, que era desgraçada. Sabia que em tocando tuas vestes,
eu seria curada do mal que me tomava. Hesitou para fazer essa atitude, porque percebia que ali toda aquela multidão a conhecia, sabia do mal que lhe denunciava a fraqueza orgânica. Considerada impura, ela não se acovardou perante o Cristo. Ela acusou-se, por assim dizer, de ter a ousadia de tocar-lhe as vestes. Nesse momento, não temos outro caminho senão voltar à assertiva do início, quando supusemos que se Jesus estivesse agora aqui reencarnado em meio a tanto sofrimento na Terra, seríamos nós, talvez, a assumir o lugar dela. Mas o que representa assumir esse lugar? Primeiro, todas as demais narrativas do Evangelho dizem de alguém que se acerca de Jesus, mas que vem de uma forma que Jesus possa observar-lhe a presença. Normalmente é Jesus que se manifesta, ou porque a pessoa chegou carregada, ou porque era cega, mutilada, mas normalmente Jesus lhe faz a célebre pergunta: que queres que eu te faça? E a resposta é óbvia: se quiseres, Senhor, podes me curar. Jesus então impõe as suas mãos sobre aquele sofredor e, restaurando-lhe as forças, diz: a tua fé te salvou. Talvez nunca tenhamos atentado para esse particular. Não curou. A tua fé te salvou. Salvar quer dizer dar uma nova oportunidade, recuperar momentaneamente as condições daquele corpo que estava doente ou prestes a perder a vida. Em seguida, Jesus adverte: vai e não tornes a pecar. Primeiro nós temos que analisar a conjuntura da palavra pecado na época de Jesus. Pecado é errar o alvo. Então, representa o equívoco que tantas vezes conhecemos através da doutrina espírita. Vai e não tornes a te equivocar. Então, Jesus primeiro nos responsabiliza: que queres que eu te faça? Depois, restabelece a saúde do nosso corpo. Ele não interfere nas leis divinas. Ele nos dá um up de energia para que, de posse da reencarnação, nós possamos então agir diferente, que era a advertência que nos fazia: vai e não tornes a pecar. Ou seja, o padecimento que trazias contigo era resultado do erro, do equívoco, do pecado que cometestes. Então agora aproveita a tua saúde e não faças mais a mesma coisa. Muda a tua conduta. Essa reflexão nos chama muito a atenção, de tal forma que Kardec a trabalhou no livro A Gênese, como citamos anteriormente, dizendo que quando Jesus diz alguém me tocou, ele reconhecia que dele tinha saído virtude. Virtude quer dizer fluido. Então aquela mulher não
esperou Jesus colocar as mãos sobre ela. Não teria esse tempo. Foi ela que pelas costas tocou Jesus. E Kardec então nos chama a atenção, afirmando quanto é notável o efeito provocado por um ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição de mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura do corpo físico. Aqui ele adverte que aquela mulher, movida por uma vontade extraordinária, ela foi capaz de tocar inadvertidamente Jesus e sugar, digamos assim, chamar a si a energia que necessitava para estabelecer a cura do seu corpo. Foi a partir desse momento que ela tornou Jesus alguém muito especial em sua vida. Em alguns estudos feitos por historiadores, por aqueles que buscam provas do Jesus histórico, dos personagens que cercaram a vida de Jesus, eles supõem que essa mulher foi depois aquela que, a caminho do Calvário, enxugou o rosto de Jesus e, ao retirar o pano de linho com que lhe secava o suor misturado ao sangue, ela traz uma verdadeira fotografia, um negativo de uma fotografia nesse pano. Em alguns lugares chamada Verônica, em outros Berenice, mas o fato é que nos chama a atenção, porque nos colocamos no lugar dessa mulher. Diariamente nós buscamos Jesus, através de uma prece, rogando a Ele que interceda neste momento de imensa dificuldade, em que milhares de pessoas perdem a sua vida, agora já na categoria, na classificação de milhões, e nós olhamos como se Jesus seguisse em passos acelerados, nos deixando para trás, em que essa multidão que o segue ganhe distância e nós permaneceremos com o mesmo mal que nos aflige, impossibilitados de alcançá-lo, para que Ele coloque as suas mãos abençoadas sobre nós. Será que, se tivéssemos o mesmo estigma que atingia aquela mulher, que a considerava indesejável, impura, que a excluía da sociedade, será que nós teríamos ânimo para buscar essa cura? Será que nós nos exporíamos à sociedade, sabendo todos quem nós éramos, para usufruir da cura de Jesus? Isso hoje, para nós espíritas, representa: será que nós seríamos mesmo capazes de abandonar todos os compromissos que nos envolvem sobre a conquista de valores materiais e darmos espaço para Jesus em nossas vidas de uma forma ampla, absorvendo-lhe os conceitos, os exemplos, abandonando a grande maioria que considera tantas coisas normais na Terra, como a corrupção, o mundo é dos espertos, nós não temos certeza de uma outra vida, então vamos aproveitar essa. Será que nós teríamos coragem de ir contra toda essa aparente normalidade
e não nos envergonharmos, não nos constrangermos de seguir com absoluta dignidade o Cristo. Eu, nos últimos dias, me peguei estudando algumas coisas a mais sobre Sócrates, Platão, porque nós percebemos que a codificação, ela segue as linhas de padrão de Sócrates, de Platão, principalmente a forma como Sócrates buscava o conhecimento, que era questionando e aprofundando nos conhecimentos que adquiria outras dúvidas maiores. E nos deparamos com uma afirmativa dele que vem muito de encontro ao Espiritismo. Ele diz assim: a morte da verdade significa a morte da virtude. E a morte da virtude é o beijo da morte da civilização. Sem verdade e virtude, o único resultado possível é a barbárie. Mas o que nós estamos vendo hoje é a morte da verdade e da virtude. Não que isso vai se concretizar definitivamente, mas essa grande multidão, e infelizmente, uma grande multidão que se assevera cristã, que deveria seguir verdadeiramente o Cristo, esquece-se dos seus exemplos dignificantes de moral e de amor, para usufruir de um imediatismo que logo mais também irá perecer. Então nós trouxemos essa narrativa de Amélia Rodrigues, aliás, excepcional narradora dos fatos da vida do Cristo, para refletirmos um pouquinho se nós estamos prontos para esse fluido renovador que Jesus nos oferece. Ansiamos tanto por uma regeneração efetiva da terra. Rogamos a Jesus que acelere esse processo, mas resta perguntar: nós estamos prontos verdadeiramente para viver esse mundo regenerado? A dor que dizemos passar, e que normalmente para os espíritos imperfeitos, que são os que habitam a terra, este mundo de expiações e provas, ainda é muito forte. Nós estamos estudando Nosso Lar com um grupo de nossa casa espírita, e no capítulo 6 nós vemos André Luiz diante de Clarencio, quando o benfeitor lhe pergunta se ele está melhor, ele desfiar um rosário de exaltação ao seu suposto sofrimento, chegando mesmo a deduzir que ele é o mais sofredor de todos os homens, a mais doída de todas as criaturas. Então, na hora da queixa, é realmente difícil saber quem de nós está sofrendo mais. Mas como Clarencio lhe diz, o homem que se queixa, que se vitimiza, ele não promove a sua cura. Essa mulher que buscou Jesus, ela foi atrás, ela fez o seu esforço supremo, porque já lhe exauriam todas as forças para tocar Jesus. E se nós colocarmos isso para os padrões de hoje, seria como dizermos a todas as pessoas: olha, eu não concordo com isso, nem com aquilo, porque eu sigo o exemplo de Jesus. Então eu não vou tirar proveito da situação, eu não vou explorar as pessoas que estão sob a minha responsabilidade empregatícia. Eu não vou querer ganhar muito dinheiro, apenas o suficiente. Nós seríamos talvez excluídos da nossa razão, iriam nos considerar absolutamente ensandecidos.
Mas o que é preciso para que conseguimos alcançar essa cura? Não voltar a pecar. Então, domarmos essas más inclinações que têm nos trazido dores intensas, que têm nos feito reprisar situações dolorosas do nosso passado. E transformarmos-nos, começarmos a fazer um esforço no limite das nossas possibilidades, como encontramos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita é aquele que tenta domar as suas más inclinações no limite dos seus esforços. E recordamos Kardec, quando ele pergunta na questão 909 aos benfeitores, se é possível um homem reencarnado domar as suas más inclinações. E eles respondem, sim, e às vezes com pouco esforço. Como temos visto poucos de vocês fazerem algum esforço. Essa mulher fez todo o esforço possível. E quando ela se apresentou a Jesus, quando ela narrou, ela assumiu que tinha sido ela quem lhe tirou essa energia, ou melhor dizendo, conseguiu se sintonizar o suficiente para se beneficiar da energia do Cristo, ela se expôs diante de toda uma sociedade. Será que nós vamos acreditar que as pessoas que estavam ali ao derredor olharam para ela e depois a esqueceram? Claro que não. Naquela multidão, além dos sofredores, existiam os curiosos, como ainda hoje existem os extremamente curiosos dos fenômenos espíritas provindos da mediunidade. Mas também pertencia àquela multidão muitos que vinham em nome do sinédrio, em nome do templo, juntar provas suficientes para condenar e eliminar Jesus. Então é óbvio que as pessoas que testemunharam aquele momento, elas iriam remoer tudo que viram, tudo que ouviram, e permaneceriam voltadas para qualquer atitude diferente que aquela mulher porventura tivesse. Iria saltar aos olhos de todos. Ela poderia mesmo ser uma prova de que Jesus manipulava forças estranhas, queria mostrar um poder que poderia surpreender Roma. Mas muito mais do que isso, é o que nós vamos encontrar sobre esse fato no Livro da Esperança, do benfeitor Emmanuel, na sua lição 78, ante o Divino Médico, quando ele diz assim, e diz para nós, é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Quando nós nos dizemos espíritas, nos dizemos trabalhadores espíritas, frequentadores da casa espírita, estudiosos do espiritismo, mas não demonstramos isso na nossa conduta diária, na minúcia das nossas atitudes, como bem ressalta o benfeitor Emmanuel, isso jamais nos trará a cura definitiva. A cura definitiva é a do espírito e implica necessariamente na mudança dessa conduta. Então, se nós não nos propusermos a isso, como nos advertem em tantos lugares os espíritos, nós podemos ser salvos, então receber o benefício imediato de um adendo na nossa energia física,
para darmos continuidade à vida. Porém, se não nos empenharmos para, por nossas próprias atitudes, passarmos a promover o bem a partir de nós e ao redor de nós, nós então não estaremos prontos para atingir essa cura definitiva. Também no livro da Esperança, Emmanuel, além de nos advertir sobre essa necessidade de nos transformarmos, porque senão nem Jesus Cristo nos consegue curar, ele fala no Estude Viva, Acidentados da Alma, que nós devemos agir para com aquelas criaturas que nos buscam, e aquelas que nos buscam são também aquelas que convivem proximamente conosco, a nossa família, né? Os desafetos que vieram em nossa família, que representam desafios muito grandes para o nosso espírito, que talvez já tenham passado múltiplas vezes conosco e nós em nenhum momento conseguimos resolver esse abismo que existe entre nós, mas ele nos adverte docemente que o enfermeiro que age diante de quem lhe roga o alívio deve proceder com prudência e piedade, para não alargar a ferida. Então, quando nós muitas vezes nos colocamos dentro da casa espírita, dentro da família, como aquele que segue o espiritismo, que já aprendeu tudo e não somos capazes de trazer esse aprendizado para balsamizar as dores, as feridas que existem na convivência. Nós não estamos falando apenas do nosso físico. Com paciência, com resignação, como encontramos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, o seu item 16 fala da indulgência. Indulgência é clemência. E diz assim: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, não faz observações chocantes, nem tem censuras nos lábios, apenas conselhos e quase sempre velados. Nos remete novamente a Jesus. Vai e não tornes a pecar. Ele nunca disse assim: vês a tua doença? Então, a tua doença é o resultado de seres uma pessoa maledicente, de seres ausente do bem, de seres alguém que faz isso, que fez aquilo. Ele nunca nos expõe. No entanto, quando vemos a ferida dentro da nossa família, quase sempre nós não lhe seguimos o exemplo. Nós simplesmente acusamos, ressaltamos, colocamos o dedo na ferida daquele que caminha conosco. E não lembramos de que se fôssemos nós chegando próximo a Jesus, Ele não nos acusaria, não nos apontaria a ferida, Ele nos restabeleceria a energia e nos faria amorosamente a advertência de que não tornemos a pecar. É tão bonito quando nós vemos esse estudo que Amélia Rodrigues e que Kardec, a princípio, muito antes de Amélia Rodrigues, faz sobre essa condição das curas de Jesus, nós com certeza nos prepararíamos muito mais para receber-lhe as benesses através dos esclarecimentos espíritas.
através do passe, através do trabalho na casa espírita. E agora, neste momento ímpar pelo qual passa a humanidade, em que estamos impedidos por normas sanitárias justas, que vêm tentar preservar o bem mais precioso deste momento, que é a vida, a reencarnação, para que possamos, como aquela mulher, nos erguermos com novo ânimo, com força renovada, com um novo aprendizado e seguirmos Jesus. Não importa as consequências, seguirmos nos tornando pessoas melhores. Este desafio não impede o nosso desenvolvimento espiritual e nem o trabalho efetivo da espiritualidade. O livro mais recente de Manuel Filomeno de Miranda, que se intitula No Rumo do Mundo de Regeneração, nos fala de quantos benfeitores da humanidade, espíritos iluminados, que descem à esfera terrestre, envolta nas sombras mais densas, e temos que admitir essa verdade, porque fruto das nossas escolhas, e elas têm sido extremamente imediatistas, materialistas, superficiais, uma densidade muito grande de vibrações negativas envolveram a Terra, a ponto de materializar vírus e bactérias altamente perniciosos para a nossa saúde física, mas ao mesmo tempo nos alertando para atendermos esse chamado, atendermos essa caravana de luz que passa como Jesus, diluído naquela grande multidão, mas em nenhum momento fora do nosso alcance. Mas nós precisamos responder. Nós realmente queremos seguir Jesus, porque a tua fé te salvou. A vontade que manifestastes foi suficiente para promover uma transformação. Mas que bom seria se essa transformação momentânea te desse ânimo, perseverança, força para promoveres a grande transformação moral. Essa sim, a tua cura definitiva. E como é que nós alcançamos essa cura definitiva? Aprendendo a amar o nosso semelhante. E aprender a amar é começar pelo princípio, é começar a respeitar as pessoas que nós não conhecemos, é começar a sermos mais fraternos, a colaborarmos mais com o bem, a sermos mais otimistas, a levarmos um sorriso, uma palavra positiva, um olhar significativo, mas acima de tudo, movermos a nossa conduta para algo tão significante que possamos, como diz Raul Teixeira no livro Tempo de Deus, de que nós poderíamos, neste tempo de escândalos, que é o nome da lição, promover um verdadeiro escândalo na humanidade, nos tornando diferente da grande maioria que corre no sentido contrário de Jesus, que não se esforça para tocar Jesus, porque tocar Jesus, receber dele esse bem supremo, representa seguir-lhe o exemplo. E parece que a maioria de nós ainda não está definitivamente inclinado a fazer esse imenso sacrifício de não sermos os mesmos de ontem e amanhã não sermos os mesmos de hoje, a promovermos essa mudança tão significativa, que esse escândalo do bem contamine com muito maior velocidade do que esse vírus nefasto que tem ceifado
tantas vidas, que tem assolado de dor tantos corações. Ah, se essa multidão em que Jesus caminha passasse agora por aqui e nos encontrasse dispostos a usarmos que fosse das nossas últimas forças para definitivamente, de forma totalmente consciente, podermos tocar as fímbrias, a orla da sua vestimenta, a ponto de que no meio daquela compreensão da mole humana, Jesus estancasse o passo e dissesse: alguém me tocou. E nós tivéssemos a coragem de dizer: fui eu, Senhor, mas não apenas te toquei. A partir de agora, eu quero definitivamente lançar mão da força que tu me destes e seguir contigo. Que os benfeitores espirituais e o próprio Mestre, guardião espiritual da terra, esse Jesus de excelência, toque as nossas almas e nos renove esperança e paz. Muita gratidão.